Fala aí pessoal, Leandro Guarilho, instrutor da Vamos falando. Vamos conversar um pouquinho aí sobre o nosso caminhão Arocs 3351 Euro 6. Vamos explicar um pouquinho aí do funcionamento do filtro de partículas diesel, TPF, e do sistema regenerativo do filtro de partículas diesel, ok? A partir de agora, de 2023, está vigente aí a norma Procon VP8, conhecida aqui como Euro 6. Essa norma estabelece normas muito mais rígidas no controle de emissões de poluentes veiculares. Para atender essa norma, as empresas aí estabeleceram alguns novos sistemas de pós-tratamento dos gases de escape. Em 2012, quando entrou a norma Euro 5, a gente sabe aí que os caminhões passaram a usar aí o Arla, né, que todo mundo aí já conhece. Só que agora, quando entrou a norma Euro 6, dentre as novidades, dentre os novos sistemas que foram criados, a gente tem aí o DPF, o filtro de partículas diesel, que esse filtro aí, o que ele faz? Ele retém as partículas sólidas que são resultantes da queima do combustível no motor. Antigamente era comum a gente ver os caminhões a diesel emitindo aqueles tufos de fumaça preta quando aceleravam ou numa subida, né? Então, essa fumaça preta são partículas sólidas, bem pequenininhas, que nesse caso aqui dos caminhões Euro 6, essas partículas elas ficam retidas no filtro de partículas diesel, conhecido aí como DPF. O filtro DPF, assim como qualquer outro tipo de filtro, ele retém as partículas sólidas. Só que tem um problema. Com o tempo, essas partículas acabam obstruindo a passagem dos gases de escape. Esse filtro ele vai ficando saturado com o tempo. Para sanar esse problema da saturação do filtro DPF, as montadoras elas criaram um sistema de regeneração do filtro de partículas diesel, né? A regeneração do filtro DPF. Essa regeneração ela consiste no seguinte: usar a própria temperatura dos gases de escape do motor para queimar essas partículas sólidas que estão retidas no filtro. Ou seja, os próprios gases de escape do motor, superaquecidos, eles queimam essas partículas sólidas, transformando aí essas partículas em um material que pode ser mais absorvido pelos outros filtros do sistema. O sistema regenerativo ele tem 3 modos de ação, tá ok? O primeiro deles é o modo passivo, a regeneração passiva. Quando ela acontece? Imagine você uma situação que o motorista está usando o caminhão, ele está com o caminhão carregado, ele está numa situação extrema de uso, né, uma situação de uso normal. Então ele está rodando com o caminhão com a carreta carregado, subindo uma ladeira longa. Nesse momento aí o motor e os gases de escape atingem uma alta temperatura. Se o filtro DPF estiver ficando obstruído nesse momento, o sistema vai detectar essa necessidade e vai ver que o caminhão sozinho já está oferecendo condições para que inicie um procedimento de regeneração passiva do filtro DPF. O que ele faz? Ele simplesmente avisa o motorista que que o sistema está passando por uma regeneração passiva através de uma luz verde no painel que acende ali logo abaixo do mostrador do nível de Arla e inicia o procedimento automaticamente, sem nenhuma ação do motorista. Agora, quando o caminhão, no seu uso normal, ele não oferece condições para que haja uma regeneração passiva, é necessário a intervenção do motorista. Como o sistema faz isso? Ele alerta o motorista sobre a necessidade da regeneração ativa através desse mostrador aqui, que é o computador de bordo. Nele vai acender uma luz amarela, avisando a necessidade da regeneração ativa ser executada no caminhão. A partir desse ponto, a gente tem 3 ações importantes que o motorista deve fazer. A primeira, de maneira alguma desligar o caminhão, ok? Porque a partir do momento que ele desliga o caminhão, pode ser que o caminhão perca na memória do computador de bordo as condições necessárias para que seja realizado a regeneração ativa do filtro DPF, ok? Então ele não deve desligar o motor de maneira alguma. Segunda ação, o mais breve possível encontrar um local apropriado para que seja feita a regeneração ativa do filtro DPF.
Tá? O procedimento, o motorista deve levar o caminhão até um local apropriado para que seja executada a ação de regeneração ativa do filtro DPF. Quando o motorista encontrar o local apropriado, ele deverá verificar junto aqui ao escapamento, ao sistema de escapamento, a presença de materiais inflamáveis, né? Ele deve procurar aqui entre os componentes, entre os difusores, ver aí se a mangueira está próxima, está aqui encostando no material difusor de calor, né? Se tem alguma mangueira caindo aqui entre o chassi e o sistema de escapamento, ele tem que ver se na saída do bocal de escapamento tem algum material inflamável, pode ser palha, pode ser uma árvore, tá ok? Ele tem que verificar que o local que ele está fazendo o procedimento é seguro, porque esse procedimento ele emite muito calor e dependendo da situação pode se iniciar um incêndio com o procedimento em ação. Feito isso, sem desligar o motor, encontrando um local seguro, o motorista ele vai acessar a cabine ainda com o motor ligado e vai apertar esse botão aqui por 5 segundos. A partir desse momento, haverá um aviso no painel e esse painel iniciará uma contagem regressiva, onde o motor vai avançar até um RPM de mais ou menos 1.500 RPM e assim permanecerá mais ou menos entre 40 e 50 minutos. Tá bom, mas Leandro, eu fiz as verificações, achei um local seguro, fiz a observação ali junto ao catalisador do caminhão, iniciei o processo apertando o botão para iniciar o processo, mas aconteceu alguma coisa, né? Parou um outro caminhão do lado que oferecia o risco de incêndio. Eu observei que esse local ele não é tão seguro quanto eu imaginava e vou ter que interromper o procedimento para poder fazer em outro local, porque esse local aqui não está seguro. O que eu faço? Então vamos lá. Eu vou explicar para vocês que para você interromper o processo é só você apertar esse botão aqui, logo abaixo do botão que você acionou, você aperta esse outro botão aqui. Apertou esse outro botão, acendeu esse LED vermelho aqui. Esse LED vermelho indica que o procedimento foi interrompido, ok? Então, a partir desse momento, com o procedimento interrompido, você pode até ir até outro local, mas não rodar muito, tá? Porque o que acontece? Às vezes a pessoa esquece esse botão aqui acionado e esse LED aceso e o caminhão não vai iniciar o processo de regeneração ativa mais do DPF. Isso aí pode ocasionar danos gravíssimos, ok? A pessoa, se ela esquecer, esse DPF vai obstruir, ele vai entrar em processo de regeneração forçada, e esse processo de regeneração forçada é somente na concessionária, com o computador da concessionária, ok? Então vamos lembrar, esse processo, se você interromper o processo de regeneração ativa, lembre-se, sempre encontrar o local o mais rápido possível para voltar ao processo de regeneração, sob o risco de você esquecer esse botão acionado, passar esse caminhão a rodar com o processo bloqueado e ele vai obstruir severamente o sistema de DPF, ok? Nesse caso aí, só a concessionária sobre o risco de perder todo o elemento filtrante do filtro DPF. E uma última lembrança, tá? Sempre ficar atento ao nível do Arla 32, ok? O porquê? Porque muitas vezes, se você faltar com o Arla 32, a luz de aviso amarela vai se acender também. E ela é muito parecida com a luz de aviso do regeneração do filtro DPF. Então, muita atenção nesse momento, tá ok? Sempre manter o nível do Arla 32 dentro do especificado, tá? Ou seja, não rodar com nível de Arla vazio. Beleza, turma? Fico por aqui e até a próxima.